Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Polícia do Rio de Janeiro investiga o assassinato de um advogado em frente à sede da OAB. 2 militares são presos por suspeita de furto de armas do Exército em São Paulo. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento: Bradesco. Comprar online com cartão virtual é fácil. Justiça Militar decretou a prisão de 2 cabos acusados de participação no furto de 21 armas de um quartel em Barueri, na Grande São Paulo. A Caterina Schutt está ao vivo com a gente e tem mais detalhes dessas prisões. Oi, Caterina, boa noite. Oi, Lid. Boa noite para você e para todos que nos assistem. Olha, os 2 passaram por audiência de custódia e tiveram a prisão preventiva mantida. Os cabos estão detidos no 2º Batalhão de Polícia do Exército em Osasco, na Grande São Paulo. O furto das 21 metralhadoras do Arsenal de Guerra do Exército foi no dia 7 de setembro, mas a descoberta só aconteceu no dia 10 de outubro. As armas sumiram após serem recolhidas para manutenção. Até agora foram recuperadas 19 metralhadoras, 10 no Rio de Janeiro e 9 em São Paulo. Lide. Obrigada, Caterina, pelas informações. Durante uma palestra na Universidade de São Paulo, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, voltou a cobrar a regulamentação das redes sociais e a responsabilização das Big Techs pelos conteúdos publicados na internet. Temos que ficar alertas e fortalecer a democracia, fortalecer as instituições e regulamentar o que precisa ser regulamentado. Nós não podemos cair nesse discurso fácil de que regulamentar as redes sociais é ser contra a liberdade de expressão. Isso é um discurso mentiroso que pretende propagar e continuar propagando o discurso de ódio, a lavagem cerebral que é feita em milhões e milhões de pessoas. A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga o assassinato de um advogado no centro da capital, em frente à sede da OAB. O Leonardo Aque tem mais detalhes. Léo, boa noite. Conta pra gente como estão as investigações. Boa noite, Lidiane. Boa noite a todos. Olha, a Divisão de Homicídios da capital recolheu imagens de câmeras de segurança do momento do crime. Nas imagens, é possível ver que Rodrigo Marinho Crespo, de 42 anos, caminhava pela calçada quando um homem sai de um carro branco e atira várias vezes. A vítima morreu na hora. O crime aconteceu a poucos metros da sede da Ordem dos Advogados do Brasil. O presidente da entidade aqui no Rio, Luciano Bandeira, lamentou a morte do colega e marcou uma reunião com o secretário de Segurança nesta terça-feira para cobrar a solução do caso. O escritório onde Rodrigo Marinho trabalhava é especializado em direito civil empresarial. Lidiane. Obrigada, Léo, pelas informações. Bom trabalho. O ministro Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos, participou de um evento em São Paulo sobre parcerias público-privadas e deu detalhes sobre investimentos e melhorias em infraestrutura na área da aviação civil. Autoridades, investidores e empresários participaram do primeiro dia da conferência. O objetivo é discutir como melhorar a infraestrutura no Brasil e ampliar as oportunidades para novas parcerias. Durante o encontro na Bolsa de Valores de São Paulo, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, anunciou um investimento de R$ 2 bilhões para o aeroporto de Congonhas, na cidade de São Paulo. A ideia é melhorar desde o acesso ao aeroporto, estruturar a pista, melhorar a iluminação, os terminais serão requalificados, a estrutura de banheiro, a estrutura de entradas do aeroporto. Então, eu estou muito confiante, o projeto será apresentado no dia 18, ficou muito interessante e esses investimentos vão ser muito importantes para a gente poder melhorar o aeroporto de Congonhas e fortalecer a malha aérea do Brasil. O ministro também adiantou que está previsto para o mês de março o lançamento da primeira etapa do programa Voa Brasil, do governo federal.
Nesse primeiro momento, vão ter acesso a passagens aéreas mais baratas, aposentados e alunos do ProUni. É um projeto em parceria com as companhias aéreas, 5 milhões de passagens, que vão atender 20 milhões de aposentados e mais 800 mil alunos do ProUni. O governo aposta que o setor aéreo cresça entre 8% e 10% neste ano. E ainda prevê aumento de recursos em relação ao ano passado para o desenvolvimento econômico de portos e hidrovias. O assunto agora é saúde. A vacinação contra a dengue começa nesta terça-feira em Belo Horizonte. O alvo são crianças de 10 e 11 anos. A gente conversa agora com a Virgínia Nalon. Virgínia, boa noite para você. Quantos postos estarão abertos para o início desta imunização? Oi, Lidiane, boa noite para você. Serão 152 centros de saúde aqui na capital mineira que vão oferecer esse imunizante. A cidade recebeu cerca de 49 mil doses de vacina contra a dengue. As crianças que vão receber precisam estar acompanhadas dos pais ou de um responsável legal. Por causa do aumento no número de casos, Belo Horizonte inaugurou nesta segunda-feira uma unidade de hidratação para atender essas crianças com sintomas da doença. O local funciona exatamente aqui onde nós estamos, no Hospital Infantil João Paulo II. Lidiane. Tá certo que os pais também tenham essa consciência e levem as crianças. Obrigada, Virgínia. Bom trabalho para você. O apresentador Fausto Silva foi internado nesta segunda-feira para passar por mais um transplante. A informação é da colunista do Portal R7, Keila Jimenez. Segundo ela, dessa vez o procedimento é no rim. O apresentador estaria com o órgão comprometido por causa de uma insuficiência cardíaca. Faustão tem 73 anos e há 6 meses foi submetido a um transplante de coração. Foi preso nesta segunda-feira no Rio Grande do Norte mais um suspeito de colaborar com a fuga dos detentos do Presídio Federal de Mossoró. O homem chegou a dizer para a polícia que tinha sido coagido, mas a versão dele não convenceu. Os fugitivos teriam recebido ajuda neste sítio, na zona rural de Baraúna. A cidade está na divisa entre o Rio Grande do Norte e o Ceará. A polícia chegou ao local após um homem ser parado em uma blitz na última sexta-feira. Ronaildo da Silva Fernandes teria dito aos agentes que foi obrigado a fornecer alimentação para os detentos. Ele acabou detido, mas foi liberado. A versão dele não convenceu a polícia e hoje o homem voltou para a cadeia. A suspeita é que ele tenha recebido R$5 mil para colaborar com Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça. Nessa entrevista concedida ontem, Ronaildo confirmou ter fornecido comida durante 6 dias, mas que só deu apoio à dupla por ter sido ameaçado. Porque se eu não fosse, ele dizia que sabia que eu tinha entregado eles, né? Aí disse que mandava matar minha família, conhecia já tudo, conhecia até meus irmãos que tinha aqui. Eu digo, não se preocupe não que eu faço. Ele disse, não, aqui é pouco tempo que eu vou ficar por aqui, não se preocupe não que eu não vou lhe prejudicar. Os criminosos teriam usado o celular da família para ligar para o Rio de Janeiro. Existe uma suspeita de envolvimento da maior facção do Rio na fuga. Seria uma forma de ajudar os criminosos e desmoralizar a polícia. Próximo ao sítio foi encontrado esconderijo improvisado na mata. No local, lona, facão e embalagens de alimentos, mas nenhum sinal dos criminosos. A força-tarefa continua as buscas aos foragidos. Nesta segunda-feira, a caçada se concentrou na zona rural de Baraúna. A polícia acredita que a dupla esteja sem rumo, perdida na mata. As informações que nós temos é que esses 2 fugitivos ainda estão na região. Já tivemos 4 prisões, hoje tivemos uma outra prisão, mediante um mandado judicial de um colaborador com esses fugitivos. Nos destaques internacionais, a sonda lunar enviada pelo Japão à Lua restabeleceu contato com a Terra após 2 semanas. A correspondente Silvia Kikuchi traz os detalhes para a gente. Silvia, boa tarde para você por aí. Olá, Lidiane. A notícia trouxe um alívio para a Agência Espacial Japonesa.
A sonda não tripulada pousou num local instável que deixou os painéis solares voltados para o lado errado. Como ela não tinha sido projetada para as noites lunares, a agência não tinha certeza se voltaria a funcionar. Nesse período, a temperatura cai até 130 graus negativos. Mas nesta segunda, ela respondeu ao comando e até fez análises de uma cratera. O Japão é o 5º país do mundo a pousar na Lua, depois dos Estados Unidos, a antiga União Soviética, China e Índia. Lidiane. Tá certo, Silvia. Obrigada pelas informações. O governo do Peru declarou emergência sanitária em algumas partes do país por causa da dengue. Segundo o Ministério da Saúde peruano, 20 das 25 regiões administrativas enfrentam hospitais lotados devido ao aumento de casos da doença. Foram 28 mortes este ano. Paulistão 2024, o Corinthians perdeu para a Ponte Preta e diminuiu as chances de classificação. O Timão não fica fora da fase decisiva do campeonato desde 2014. Para o Corinthians, a partida contra a Ponte Preta valia muito. Jogando em casa, com o estádio lotado, a torcida tomou um banho de água fria logo aos 5 minutos. Iago Dias aproveitou o rebote e abriu o placar para o time de Campinas. Tentei levantar rápido, mas deu uma escorregada. Acabou acontecendo o gol, mas faz parte, é o trabalho. A gente está aqui para errar, acertar e ter erros e acertos. E não tem problema nenhum. Estaremos aqui 100%, como sempre estive aqui. O gol só aumentou o desespero dos corintianos. O Timão bem que tentou. Teve até bola na trave em uma das 29 finalizações da equipe. Mas o time saiu mesmo com a derrota por 1-0. A torcida aplaudiu o desempenho. Mas com o resultado, o Timão fica na lanterna do Grupo C. 4 pontos atrás de Mirassol e Inter de Limeira. Para se classificar, o Timão tem que vencer os próximos 2 jogos, contra Santo André e Água Santa. E ainda torcer para Inter e Mirassol conseguirem no máximo um empate cada. Antônio Oliveira conheceu a primeira derrota no Corinthians neste fim de semana. Só que o técnico português herdou um time que já tinha perdido outros 5 jogos. E agora, Antônio? É da mesma forma, estamos em contrarrelógio, estamos contra o tempo, mas aqui há uma coisa que eu disse e sempre digo, que aqui jamais desistiremos e no final fazemos as contas. O Corinthians não fica fora da fase decisiva do Paulistão há 10 anos. Na história do Corinthians existem diversas reações, virada de jogos que pareciam perdidos, vencer partidas na sequência e conseguir uma classificação que parecia improvável. Mas nesse caso, nessa derrota com o Ponte Preta, deixou a classificação do Corinthians muito em risco. Nessa vez, eu acho que o Corinthians não vai conseguir se classificar para a próxima fase do Paulista. Haja coração para o torcedor, hein? Este foi o Jornal da Record. Ouça essa e as outras edições dos boletins JR 24 horas, agora também nas plataformas de áudio. Você fica agora com o programa Entre Linhas. Uma ótima noite para você.